Olá, galera. O tópico de hoje é procedimento comum sumário. Vou fazer uma apresentação para que fique mais fácil a compreensão e o acompanhamento de todos. Nós já tratamos do procedimento comum ordinário, ou seja, daquele procedimento que se utiliza para o julgamento de crimes com pena máxima igual ou superior a 4 anos. Trataremos agora do procedimento comum sumário com pena máxima inferior a 4 anos, que é um procedimento que apresenta uma abreviação do procedimento comum ordinário. Então, vejam, como a própria denominação indica, nós temos um procedimento comum que é subdividido em 3. Entre esses 3, nós temos o procedimento comum ordinário, que é o procedimento padrão. Temos o procedimento comum sumário, que é um procedimento intermediário e que nada mais é do que o procedimento comum ordinário, com algumas pequenas alterações. E temos o procedimento comum sumaríssimo, que foi criado para atender a questão das infrações de menor potencial ofensivo, que nós vamos ver na sequência. Em relação ao procedimento comum sumário, a aplicação dele se dá para crimes punidos com pena máxima privativa de liberdade inferior a 4 anos. Sabemos que os crimes com pena máxima até 2 anos e as contravenções penais seguem o procedimento sumaríssimo. Então, embora a aplicabilidade do procedimento comum sumário seja para crimes punidos com pena máxima inferior a 4 anos, a maioria dos crimes com pena máxima de até 2 anos e todas as contravenções penais, em regra, seguem o procedimento comum sumaríssimo. Mas nós vamos ver lá na frente que há as exceções e por isso é que o Código manteve simplesmente a aplicação aos crimes punidos com pena máxima privativa de liberdade inferior a 4 anos. No Código, nós temos a regulamentação do procedimento comum sumário pelos artigos 394 a 399 e 531 a 538. Então, vejam, artigo 394 até o artigo 399 é a primeira parte do procedimento comum ordinário, que se aplica integralmente ao procedimento comum sumário. Os artigos 531 e 538 tratam das especificidades do procedimento comum sumário. Por que essa distância entre os artigos? Não seria mais lógico que, ao terminar de prever o artigo comum ordinário, o Código passasse a tratar do artigo comum, do procedimento comum sumário, e, portanto, houvesse uma sequência de artigos? Sim, isso seria o ideal. Ocorre que o legislador alterou os artigos em 2008, mas ele enfrentou a dificuldade que foi a forma inadequada como o Código tratava dos procedimentos. Tanto que o procedimento do júri, que tem os artigos que ficam no Código entre os artigos do procedimento comum ordinário e o procedimento comum sumário, era tratado até 2008 como um procedimento comum. E, obviamente, que o procedimento do júri é um procedimento especial. Então, essa distância entre os artigos se deve à estrutura do Código. Como era uma reforma, não era um novo Código, o legislador achou por bem manter, na medida do possível, a disposição dos artigos. Detalhe: aplicam-se subsidiariamente as regras do procedimento comum ordinário ao procedimento comum sumário. Na verdade, o procedimento comum ordinário, ele aplica-se subsidiariamente a qualquer hipótese de procedimento. Nós vamos ver, quando tratarmos dos procedimentos especiais, que na previsão de procedimentos especiais, nós temos tão somente a previsão das diferenças. A base vai estar sempre lá no procedimento comum ordinário. Se nós temos esta primeira fase do 394 ao 399 idêntica ao procedimento comum ordinário, nós vamos rever aqui, até como meio para que vocês assimilem bem essa fase do procedimento, nós vamos rever aquilo que nós já tratamos no procedimento comum ordinário, mas para que a gente veja as eventuais diferenças
e para que a gente possa dar uma sequência adequada à análise do procedimento comum sumário. Então, na forma como ocorre no procedimento comum ordinário, o artigo 395 identifica as hipóteses de rejeição da denúncia, ou seja, aquelas hipóteses em que o judiciário nega ao acusador o direito de ação, né? É sempre bom esclarecer que a rejeição liminar, seja da denúncia, seja da inicial no processo civil, é propriamente a rejeição do direito de ação. É o Estado juiz dizer para a parte: olha, você tem o direito de ação, está previsto no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, porém, há aqui algo que te impede de exercer esse direito. E o impedimento de exercer esse direito nada mais significa do que o impedimento de ouvir a resposta do Estado a respeito da sua pretensão, certo? Então, no artigo 395, nós temos as hipóteses, e a primeira delas é a inépcia da inicial. Sempre que o Código faz valer uma antecipação de cognição, ou seja, um julgamento antecipado, uma decisão antecipada, utilizou-se na reforma de 2008 a expressão manifestamente. Esta expressão, sempre que vocês lerem esta palavra, seja aqui nos procedimentos, seja lá no momento da sentença, isso indica a necessidade de que não haja qualquer dúvida a respeito disso. E vejam, se nós estamos falando no momento inicial, no momento da apresentação da denúncia, em algo que é manifestamente inepto, nós já estamos adiantando que não é possível suprir essa inépcia, né? Eu me lembro que quando nós tratamos do procedimento comum ordinário, houve um questionamento bastante interessante que comparava o processo penal ao processo civil e colocava a hipótese de emenda da inicial. E eu dizia para vocês que não há previsão expressa de emenda da inicial acusatória e que a inépcia da inicial sempre leva à rejeição da denúncia, porque ela vai atingir frontalmente o direito ao contraditório. Então, vejam, uma denúncia que não está formalmente adequada, uma pretensão acusatória que não se coloca da forma como estabelece o Código de Processo Penal, ela é uma pretensão natimorta, ela não tem como seguir adiante. Então, a inépcia inevitavelmente vai gerar a rejeição da denúncia. O segundo inciso trata da ausência, da falta de pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal. Então, conforme já vimos, os pressupostos processuais são aqueles requisitos que impedem o desenvolvimento adequado da relação jurídico-processual por conta de impedir a análise de mérito. Então, veja, nós estamos falando aqui a aceitação da inicial acusatória como reconhecimento do direito de ação. Se eu tenho uma condição que eu vejo previamente que me impede lá na frente de proferir uma sentença de mérito, não há por que eu levar adiante. E quando eu digo eu, obviamente que eu estou falando do Estado juiz que faz essa apreciação. Então, a ausência de competência do juízo, que retira a possibilidade daquele órgão jurisdicional decidir sobre aquela questão, a litispendência, né, a existência de uma outra relação processual anteriormente formada com aquela mesma finalidade, né, a coisa julgada também entra nessa situação. Então, todo pressuposto que indica desde já que não será possível uma decisão de mérito nesta relação processual. Então, vejam que aqui nós estamos falando da relação processual, nós não estamos falando da causa em si, certo? Ainda nós temos a questão das condições para a ação penal, né? A legitimidade ad causa ativa, a possibilidade jurídica do pedido e o interesse de agir. Por que legitimidade ad causa ativa? Porque, como eu já disse para vocês em outras oportunidades, a legitimidade ad causa passiva, via de regra, é matéria de mérito. Então, o réu dizer, eu não pratiquei a conduta, indica que ele não é parte legítima da ação.
Mas se essa for a defesa de mérito, o juiz não pode considerar isso falta de condição para o exercício da ação penal. Existe alguma hipótese viável de entender que é possível reconhecer desde já a legitimidade ad causam passiva? Sim, existe. Que situação é essa? A situação de que o sujeito efetivamente levado à relação processual não é aquele sujeito que está descrito, seja na denúncia, seja na investigação, por exemplo, pela via do inquérito policial. Explico. Um determinado sujeito é investigado e contra ele se levantam indícios da autoria de um delito. No momento da realização, no momento da formalização da relação processual, um outro sujeito, por exemplo, alguém que tem o mesmo nome, é qualificado naquela relação. Então, ele não é efetivamente aquele sujeito que, em tese, teria praticado o delito. Então, nesta hipótese, o juiz pode reconhecer que há a ilegitimidade passiva para o exercício da ação penal. Carece a ação dessa condição. Ou seja, o investigado, o suposto autor de um crime é um, e aquele que é trazido a juízo por meio da peça acusatória é uma outra pessoa, certo? Podemos ainda citar a existência das condições de procedibilidade, né? E o exemplo que eu coloco para vocês como condição de procedibilidade é a representação do ofendido nas ações penais públicas condicionadas, né? Não é, a ação continua sendo pública, porém há a necessidade de representação do ofendido sob pena de não haver a possibilidade do Ministério Público atuar e do juiz dar uma resposta à pretensão acusatória. Assim também como a requisição do ministro da Justiça, quando ele é colocado, e via de regra isso ocorre nos crimes contra a honra, contra autoridades. Na sequência, vocês podem observar o inciso 3, que trata da falta de justa causa para o exercício da ação penal. A justa causa nada mais é, e para a doutrina tradicional, assim dizendo, a existência de prova de materialidade e indícios de autoria. Sempre que se fala em prova antes do contraditório judicial, ou seja, antes da instrução probatória do processo, nós estamos utilizando a denominação adotada tradicionalmente, mas é preciso fazer a ressalva de que prova de fato existe quando se produz mediante contraditório judicial. Então aqui essa prova da materialidade e indícios de autoria vai ser analisada com base nos elementos que existem até aquele momento. Então é uma cognição sempre provisória, sempre precária, certo? Como forma de desmembramento doutrinário da questão, é possível dizer que a condição para o exercício, a justa causa para o exercício da ação penal é vista por parte da doutrina como uma das condições da ação. Então, ela poderia estar incluída naquele inciso 2, naquele inciso anterior. Segundo os próprios idealizadores desse artigo, que fizeram a reforma em 2001 e que foi aprovada em 2008, houve um cuidado muito grande com relação a essa questão, porque havia um dissídio em torno dessa questão, no sentido de que não há a necessidade de fundamentar o recebimento da denúncia ou queixa. E esse acordo existe até hoje. A jurisprudência, inclusive do STF, afirma que não há a necessidade de motivação do recebimento da denúncia ou queixa. E por conta disso, alguns autores entendiam que esta primeira fase, recebimento da denúncia ou queixa, era meramente formal. Então, as condições da ação deveriam ser analisadas apenas no aspecto formal. Então, o legislador, em 2001, ele quis incluir a falta de justa causa como inciso à parte, para deixar claro para o juiz que ele precisa analisar esses requisitos mínimos para levar adiante a persecução penal. Essa é a garantia mínima do cidadão, a garantia de que ele não vai ser processado criminalmente sem que hajam indícios suficientes
que permitam que a ele seja imposto esse prejuízo, né? Partindo daquele pressuposto básico do processo penal de que o simples fato de ser processado criminalmente importa em um prejuízo. A condição de acusado já cria um prejuízo, digamos assim, para a imagem do sujeito. Já é uma alteração do status jurídico, né? A liberdade é a regra e a liberdade perde um pouco da sua substância quando o sujeito está sendo processado criminalmente e ameaçado da provável imposição de uma pena. Seguindo, se não houver a rejeição da denúncia ou queixa com base no artigo 395, nós teremos o recebimento da inicial acusatória e esse recebimento provoca a ordem de citação do acusado para que ele responda à acusação. Então, ao não verificar uma das hipóteses de rejeição da denúncia, o juiz faz a admissibilidade positiva da acusação, recebe a acusação, ordena a citação do requerido e marca o prazo para que ele apresente a sua resposta à acusação. Então, o artigo 396 trata do recebimento da acusação, ou seja, do juízo de admissibilidade da imputação, e trata da citação, que provoca a ciência do acusado a respeito da existência de uma pretensão acusatória contra ele, e ainda o chamamento para que ele faça a sua defesa. A resposta escrita à acusação tem prazo de 10 dias, e esse prazo se inicia da citação pessoal do réu, e vejam a observação da efetiva citação. Por que da efetiva citação? Porque, ao contrário do que ocorre no processo civil, no processo penal, os prazos, em regra, contam a partir da ciência do ato. Então, a citação pessoal do réu, no dia em que o réu efetivamente receber a citação, começa a contar o prazo. O dia seguinte ao dia do recebimento será o primeiro dos 10 dias de prazo para a resposta à acusação, e não o dia da juntada do mandado devidamente cumprido ao processo. Quando o réu não é encontrado para citação, ele vai ser citado por edital. A citação por edital só viabilizará o prazo para a resposta à acusação em duas hipóteses. Quando o réu comparece ao processo, ou seja, quando o réu se apresenta em juízo para saber o que está acontecendo, ou quando ele constitui um defensor para fazê-lo. Então, o comparecimento do réu certifica que ele tem ciência da imputação que pesa contra ele. E a constituição do defensor também. Se não ocorrer nenhuma dessas duas hipóteses, nós já sabemos que haverá a suspensão do processo com base no artigo 366 e, a partir dessa determinação, o juiz pode ainda, se for o caso, determinar a produção antecipada de provas e pode ainda determinar a prisão preventiva do réu, desde que estejam presentes os requisitos, né? Já falamos a respeito da possibilidade de citação por hora certa, já falamos que o Supremo Tribunal Federal considera válida a citação por hora certa, da forma como ela foi prevista no Código de Processo Penal, ou seja, havendo prova inequívoca de que o réu está se ocultando para não receber a citação, e a partir daí o oficial de justiça procedendo àquela regulamentação que é de procurar por algumas vezes, pelo menos 3 vezes, de marcar uma data e de, se nesta data o réu não estiver presente, dar o réu por citado. Na resposta à acusação, com base no artigo 396-A, existem as possibilidades que se colocam para o réu. Então, ele pode arguir todas as preliminares, como, por exemplo, as nulidades que houver até aquele momento. Ele pode alegar tudo o que interesse para a defesa, e aqui nós temos a questão do mérito, né? Ele pode alegar tudo o que interessa para a defesa, como ele pode não alegar. Ele pode optar
por apresentar a sua defesa de mérito num momento posterior. Cabe ao réu, assessorado pelo seu defensor técnico, verificar, diante da tese de defesa, se é ou não conveniente apresentar essa tese antecipadamente ou aguardar o momento oportuno. Então, ele não é obrigado e ele poderá, mais adiante, especialmente nas alegações finais, apresentar tudo aquilo que lhe interessa à sua defesa. Detalhe, se ele pretende uma absolvição sumária, ele precisa apresentar os argumentos desde já, né? Ele precisa, ao apresentar os argumentos, obrigar o juiz a se manifestar a respeito da tese de absolvição sumária que nós vamos ver na sequência. É o momento oportuno para oferecer documentos e justificações, ou seja, toda a prova pré-constituída ele precisa apresentar. É o momento oportuno para especificar as provas pretendidas e o momento para rolar as testemunhas. Vejam que eu coloquei em vermelho no máximo 5 testemunhas, porque essa é a primeira diferença em relação ao procedimento comum ordinário. No procedimento comum ordinário, máximo de 8 testemunhas. No procedimento comum sumário, máximo de 5 testemunhas. A lógica aqui é procedimento que trata de crimes menos graves, menor rigor, tanto no procedimento quanto até mesmo na possibilidade das partes de produção de prova. Esse menor rigor, obviamente, determinado de forma abstrata com base na quantidade de pena aplicada. Então, veja, o legislador estabelece um rol de delitos e, evidentemente, que os delitos mais graves possuem penas mais graves. Então, a simples diferença de pena indica uma menor gravidade, né? É óbvio que depois nós poderemos analisar que não só a questão da gravidade, mas a complexidade da causa ultrapassa essa mera barreira da quantidade de pena. Mais adiante falaremos um pouco disso. Aqui eu trago para vocês aquele fluxograma que eu acho muito interessante para que a gente compreenda os passos do processo, né? Então, no procedimento comum sumário, nós vamos ter denúncia ou queixa com rol de 5 testemunhas, podemos ter a rejeição liminar com base no artigo 395, podemos ter o recebimento da denúncia e a citação do réu. E aí nós teremos citação pessoal, citação por hora certa válida e citação por edital atendidas pelo réu. Passamos à fase seguinte, 10 dias para apresentação de resposta. Citação por edital, réu não comparece, não constitui defensor, suspensão do processo. Dissemos na oportunidade anterior que quando o réu, uma vez citado, seja pessoalmente, seja por hora certa, seja atendendo ao edital e não apresenta a resposta à acusação, o juiz nomeará um defensor dativo para fazê-lo. Então, vejam, o direito do réu é de ter ciência e de ser convocado a apresentar a sua defesa. Se ele não tiver interesse em fazê-lo, ele vai arcar com as consequências dessa inércia. Uma vez apresentada a resposta à acusação, abrem-se outras oportunidades, absolvição sumária ou sequência do rito. Este momento aqui equivale àquele momento de julgamento antecipado da lide no processo civil, aquele momento de saneamento do processo no processo civil, né? Então, com algumas diferenças, com a adaptação que se faz, né, às especificidades do processo penal, mas é um momento semelhante. Então, as hipóteses de absolvição sumária, ou seja, as hipóteses em que o juiz verifica, desde logo, que não tem sentido levar adiante a pretensão acusatória, porque ela fatalmente restará negada. Então, a primeira dela, existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato. Lembrem-se do que eu disse a respeito da expressão manifesta ou manifestamente. Indica sempre a ausência de qualquer dúvida. Então, aqui nós não estamos falando de juízo de dúvida, estamos falando em juízo de certeza. O juiz tem absoluta certeza de que se faz presente uma causa excludente de ilicitude do fato, né? As chamadas causas de justificação, né? O estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de direito.
Sabemos, e eu coloco aqui para vocês, que é possível que a dúvida, desde que seja fundada a respeito das circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena, também conduzem à absolvição. Mas aí, vejam, artigo 386, o juiz absolverá o réu. Nós estamos falando do final da relação processual. Quando o juiz faz uso do artigo 386, ele já permitiu ao acusador que desfaça essa fundada dúvida a respeito das circunstâncias que, porventura, excluam o crime ou isentem o réu de pena. Significa dizer que ao acusador foi dada a oportunidade de comprovar a sua imputação, e ainda assim não houve a comprovação absoluta, ficou uma fundada dúvida, e, portanto, havendo dúvida, indúbio pro réu, a absolvição do réu. Então, a diferença aqui é essa. Para a absolvição sumária, certeza absoluta do estado de necessidade ou da legítima defesa. Para a absolvição após a produção de provas, basta a fundada dúvida. O que significa fundada dúvida? A acusação não se desincumbiu do seu ônus de provar cabalmente a autoria e materialidade. O ônus da prova é da acusação. Cabe à acusação comprovar, sem qualquer dúvida, aquilo que alega na inicial. No inciso 2, a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade, né? Então, nós vimos que lá no 386 fazem parte de um mesmo inciso. Aqui estão em dois incisos separados. Então, as causas excludentes da culpabilidade, qualquer causa que impeça que ao réu seja aplicada a pena, então, nas excludentes de ilicitude, desaparece o crime, a conduta não é criminosa. Nas excludentes de culpabilidade, embora a conduta seja criminosa, a culpabilidade do agente não está presente, ou seja, a possibilidade que ele seja penalmente punido. E veja, salvo a inimputabilidade. O que justifica a exclusão da inimputabilidade, sendo certo que a inimputabilidade é uma causa excludente de culpabilidade? É justamente a possibilidade de aplicação de medida de segurança. Nós sabemos que a inimputabilidade, conforme consta do artigo 26 do Código Penal, é a impossibilidade de entender o caráter ilícito do fato ou a impossibilidade de se determinar, de acordo com a ilicitude do fato, que afeta as pessoas com doença mental ou desenvolvimento mental incompleto, ou seja, a inimputabilidade do Código Penal. Esta circunstância permite, a depender, obviamente, de outras características, que o juiz absolva o réu e imponha a ele uma medida de segurança. A medida de segurança, embora não seja punição, porque ela se refere à periculosidade do agente, ela evidentemente é uma restrição do status de liberdade do indivíduo e, portanto, ela não pode ser imposta sem que a ele seja dada a possibilidade de se defender. Então, veja, o sujeito pode de fato ser inimputável, mas ele pode ter agido em legítima defesa, mesmo inimputável. E se agiu em legítima defesa, ele é absolvido sem a possibilidade de imposição de medida de segurança. Então, é esta possibilidade que não pode ser tirada do acusado, né? Então, aqui nós estamos naquela lógica de que não se impõe sanção penal, seja de que natureza for, sem permitir que o acusado se defenda da imputação. Então, por isso, a exclusão da medida de segurança, por isso a exclusão da inimputabilidade, da existência de causa manifesta de exclusão da culpabilidade. Item 3. Que o fato narrado evidentemente não constitua crime. Evidentemente que se após a resposta à acusação se verifica que o fato não é criminoso, o juiz pode absolver desde logo. Então vejam que a lógica é: a absolvição pode ser antecipada, a aplicação de sanção penal, mesmo que de forma indireta, via medida de segurança, não pode ser antecipada. Nós vimos lá, com base no artigo 395, inciso 2, que a tipicidade já é causa de rejeição da denúncia. Mas é provável, é possível, né, mais possível do que provável, que o juiz verifique a tipicidade do caso, do fato, após a apresentação da resposta à acusação.
E nestas hipóteses ele vai fazer uso da absolvição sumária. O exemplo mais fácil de compreender a respeito disso é o dano. O dano, como crime, só existe na forma dolosa, embora o dano culposo seja passível de reparação de dano via ação civil. Então, alguém é acusado do crime de dano e o juiz verifica pela resposta à acusação que, na verdade, não há crime porque o dano foi, no máximo, culposo. Então, ele absolve penalmente o sujeito e a questão, se for o caso, vai ser decidida na esfera civil. E, por fim, nós temos a hipótese de extinção da punibilidade do agente. Ora, se a punibilidade está extinta, não há por que levar adiante o processo. Vejam que todas essas hipóteses de absolvição sumária têm também por pano de fundo a ideia de economia processual, né? Você não fica praticando atos processuais, protelando o processo, se você já tem de antemão a definição de que não vai poder haver a punição. A decisão que declara extinta a punibilidade, e vejam que até por uma questão de lógica, nós dizemos a decisão que declara extinta, melhor dizendo, a punibilidade do agente. Por quê? Porque a extinção de punibilidade não é algo que surge da decisão, né? Quando o juiz condena o réu, ele está criando uma situação, ele está constituindo uma situação. O réu passa a ser condenado a partir da sentença. A extinção da punibilidade não, é uma causa que já existe. O juiz só pode reconhecer a extinção de punibilidade quando a hipótese já existe. Então, me parece que com razão o Guilherme Nutt que diz que se trata de uma decisão meramente declaratória. Por outro lado, há autores como Edilson Mongenovo Bonfim, Antônio Roberto Machado, que afirmam que a extinção de punibilidade é sentença terminativa de mérito, né? Essa é uma ideia de que a sentença que aprecia a extinção de punibilidade impede a análise de mérito. E, de fato, ela impede, mas ela impede porque ela declara uma situação pré-existente. Então, vejam que isso aqui é mais uma questão de entendimento doutrinário mesmo. Uma questão importante a respeito disso é a questão recursal. Então, vejam o que eu coloco aí no texto para vocês. A absolvição sumária, com base nos incisos 1 a 3, né, elas são decisões definitivas de mérito. Nos incisos 1 a 3, o juiz declara que está presente uma causa excludente de licitude, uma causa excludente de culpabilidade, ou que o fato é atípico. Então, ele está apreciando o mérito da questão. Então, aí cabe apelação, com base no artigo 393, inciso 1. Por fim, a decisão com base no inciso 4 é uma decisão declaratória de extinção de punibilidade, ou, para alguns, uma sentença terminativa de mérito, mas que é impugnável por recurso sentido estrito. Por quê? Porque lá no artigo 581, no inciso 8, consta expressamente que das decisões que decretam a extinção da punibilidade do agente, cabe recurso em sentido estrito. Então, essa é uma diferença importante que precisa ficar registrada neste momento. Seguindo, não sendo o caso de absolvição sumária, nós passaremos à instrução do processo, né? Ou seja, nós passaremos aquele momento em que o juiz abre a oportunidade para as partes para produzirem as provas que entenderem necessário. A acusação incumbe provar a materialidade e a autoria, acima de qualquer dúvida, e a defesa incumbe, se for o caso, produzir a contraprova com direito de, em forma contraditória, em forma dialética, intervir na produção da prova pela acusação. Certo? Detalhe que nós devemos observar aqui. Se o acusado estiver preso, ele deve ser requisitado para comparecer ao interrogatório. O interrogatório é um direito do acusado, mas recentemente acabou-se por reconhecer que não é uma obrigação, porque ao longo do tempo o interrogatório era, num primeiro momento, obrigação, né? Código de 1941, de índole autoritária, a apresentação do réu para interrogatório era uma obrigação dele, inclusive ameaçada de sanção. O réu que estava em liberdade podia ser preso caso não comparecesse para o interrogatório. Com o passar do tempo, a Constituição trouxe
o direito ao silêncio, né, do réu, e passou-se a entender, ainda que com o direito ao silêncio, o réu era obrigado a comparecer ao interrogatório, até porque ele tinha que participar do interrogatório de qualificação, ele devia dizer quem ele é, quais a qualificação dele, porque quanto a isso ele não pode efetivamente deixar de responder. Mais recentemente tem se reconhecido que o interrogatório é um direito do réu, e por ser direito dele, ele arca com as consequências de não fazê-lo. Então ele pode, em tese, não comparecer para o interrogatório. Evidentemente que, estando o réu preso, não vai ficar a critério dele ser apresentado ou não, mas vai ficar a critério da autoridade custodiada. A não ser que, num determinado momento, o juiz passe a, quando emite a ordem de requisição para comparecimento, coloque essa ordem de forma facultativa, e aí, no lugar onde o sujeito estiver, ele poderá apresentar a manifestação no sentido de que não deseja participar do interrogatório. Vimos já o chamado princípio da identidade física do juiz, ou seja, o juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença, e aqui não há muito o que dizer, porque, em regra, essa sentença até deve ser proferida na própria audiência. Vejam, vou voltar aqui para vocês, que nós estamos aqui no 399, artigo que trata lá do procedimento como ordinário, e nós passamos na audiência para o 531. Ou seja, aqui nós já passamos especificamente para a regulamentação do procedimento comum sumário. E aqui em vermelho, vocês observam as diferenças que existem em relação aos atos que são praticados na audiência de instrução, diferença, obviamente, em relação ao procedimento como ordinário. Então, aqui, o prazo para a realização de audiência é de 30 dias, no procedimento ordinário, 60 dias. Esse prazo é aquele prazo que o juiz tem para preparar a audiência de instrução, que basicamente é a audiência na qual se colhe a prova oral, e passar imediatamente à possibilidade de fase de julgamento, ou seja, alegações finais e sentença. Então, o prazo no procedimento comum ordinário, que é o procedimento mais amplo, 60 dias. O prazo no procedimento comum sumário, 30 dias. Parte-se do pressuposto abstrato de que as causas julgadas pelo rito comum ordinário demandam maior cuidado, porque as causas são mais complexas. E, por outro lado, menos complexos no procedimento comum sumário. Esse prazo é o que se convencionou chamar de prazo impróprio, ou seja, um prazo que, se não cumprido, não vai acarretar qualquer consequência. Nesta audiência, que se fará, a exemplo do que ocorre no procedimento comum ordinário, declarações do ofendido, se possível, inquirição de testemunhas na ordem legal, primeiro as testemunhas da acusação e depois as testemunhas da defesa. Ressalva-se o disposto no artigo 222. Lembrem-se que o artigo 222 é aquele que estabelece que a expedição de carta precatória não interrompe a instrução. Ou seja, o Código prevê que a expedição de uma carta precatória para ouvir uma testemunha em outra comarca não impede que se leve adiante a instrução criminal. Atualmente tem-se decidido cada vez com mais frequência que, se houver prejuízo em razão da inversão da ordem das testemunhas, reconhece-se a nulidade. O que seria o prejuízo? Seria o juiz utilizar a palavra de uma testemunha da acusação, que foi ouvida mediante carta precatória, e que foi ouvida posteriormente às testemunhas de defesa, ou seja, aquele depoimento não foi contraditado pela defesa. Nesses casos tem-se reconhecido a nulidade. Ainda é possível ouvir esclarecimento dos peritos. Vejam, peritos são técnicos que falam de forma técnica, que falam com base no conhecimento técnico que possuem a respeito de fatos ou dados que lhes são apresentados. Peritos não são testemunhas. Portanto, em regra, peritos apresentam respostas aos quesitos e esclarecimentos por escrito.
excepcionalmente, os peritos podem ser chamados em audiência para esclarecer fatos. Se a parte tem essa pretensão, ela tem que apresentar o requerimento com antecedência, uma antecedência de pelo menos 10 dias, e tem que justificar isso. Por que não os peritos fazer apresentar os esclarecimentos por escrito? Podem-se fazer ainda as acariações, né? Acariações são aquelas condutas de colocar frente a frente duas pessoas para se apurar quem é que está dizendo a verdade quando há dúvida a respeito disso. Pelo Código, existe a possibilidade de fazer a acariação entre vítima, testemunhas e ofendido. Pela lógica, se deve fazer a acariação entre testemunhas. Vejam, se a vítima, pelo seu envolvimento emocional, e o réu, pelo direito ao silêncio, não são obrigados a dizer a verdade, nós não podemos entender que a acariação vai ter alguma finalidade lógica para o processo, a não ser algum tipo de constrangimento, e o processo não é lugar para constrangimentos. Ok? Reconhecimento de pessoas ou coisas, e, por fim, o interrogatório do acusado. Então, veja, essa audiência permite que se colha todas as provas que ainda sejam possíveis para que, ao final, se procedam os debates e a sentença. Observem que aqui não consta o que está previsto no artigo 402 do Código de Processo Penal. Não há aqui aquela previsão de que o juiz deve questionar as partes se tem requerimentos a fazer após a produção de provas. Então, vamos ver qual é a lógica disso. Princípios que existem, que informam o processo e que podem, de certa forma, ser contrapostos. A celeridade do processo e o direito à produção de provas. Em a ideia da celeridade do processo foi transformada em direito fundamental. Por outro lado, o direito à prova é um direito sagrado das partes, né? O direito de produzir a prova para que a decisão seja a melhor possível. Então, vejamos o que diz os artigos 535 e 536. Nenhum ato será adiado, salvo quando imprescindível a prova faltante, determinando o juiz a condução coercitiva de quem deva comparecer. Então, vejam, a ideia aqui é garantir que aquela audiência possa ser uma audiência que vá até o final, que vá até a sentença. Então, o juiz não vai adiar a realização de nenhuma daquelas provas em audiência, a não ser que a prova que falte, ou seja, aquela prova que não possa ser produzida naquele momento, seja fundamental. E o juiz pode determinar a condução coercitiva de quem deva comparecer, por exemplo, as testemunhas que, embora intimadas, não apareceram para prestar o depoimento, certo? E aí o 536 complementa. A testemunha que comparecer será inquirida, independentemente da suspensão da audiência, observada em qualquer caso a ordem estabelecida no 531. Ou seja, a ordem, primeiro testemunhas da acusação, depois testemunhas da defesa, deve ser seguida. E, se algumas testemunhas faltarem, ainda assim o juiz deve proceder à oitiva dessas testemunhas. Tem a opção de conduzir coercitivamente a testemunha que falte, tá certo? E tem a opção de entender que a prova não é imprescindível. Ah, mas e se a parte entender que a prova é imprescindível? Olha, a parte tem que se manifestar, tem que colocar sua objeção, e se for o caso, vai, em grau de recurso, defender isso, certo? Então, a testemunha faltante e a testemunha não encontrada pode não ser ouvida. Cabe à parte, acusação ou defesa, justificadamente informar a imprescindibilidade delas. Então, veja que nós temos lá o artigo 535 deixando claro que se o ato for imprescindível, ele deve ser produzido. Então, o direito à prova é o direito à prova imprescindível, né? Eu tenho direito a ouvir 5 testemunhas. Ouvi 4 testemunhas. Elas falam de forma absolutamente clara e coerente a respeito do fato. Eu não tenho direito de ouvir essa 5ª de forma imprescindível. Por quê? Porque ela vai acrescentar, né? Então, o direito ao número de testemunhas
Não é um direito absoluto. Eu tenho direito de ouvir 5 testemunhas, custe o que custar. Não, eu tenho direito de usar até 5 testemunhas para produzir a minha prova. Se eu produzir aquela prova e falta uma testemunha, ela pode ser considerada uma testemunha prescindível. Tá? E vejam que isso aqui é muito interessante em relação à possibilidade do réu de querer protelar a decisão. Então, o juiz pode e deve, se for o caso, considerar a testemunha prescindível e declarar perdido o direito de produção da prova. Por outro lado, é possível que a testemunha ou qualquer outra diligência seja imprescindível. E aqui eu coloco para vocês, não há menção à possibilidade de determinação de diligência após a instrução. Artigos 402 e 404 tratam do procedimento como ordinário e estabelecem essa hipótese. Antes de encerrar a instrução, o juiz ouve as partes, verifica se há ou não diligências e decide a respeito delas. No procedimento comum sumário, não há essa fase do procedimento. Mas é possível? É possível. Voltemos. O artigo 535 diz claramente: nenhum ato será adiado, salvo quando imprescindível a prova faltante. Ou seja, sendo imprescindível a prova faltante, o juiz poderá determinar a realização de diligências, esclarecer as circunstâncias e, a partir daí, fazer uso do que está previsto lá no artigo 403, parágrafo 3º, ou seja, não fazer debates em audiência e sim dar prazo para as partes produzir memoriais escritos, né? Então, as alegações finais, nesse caso, são escritas e não em audiência, e não debates orais. Então, vejam, não há previsão expressa no procedimento. Entretanto, cabe à parte que tiver interesse na produção da prova, insistir na produção da prova, argumentar pela imprescindibilidade da prova e requerer que o juiz determine a diligência. Né? Então, aquela testemunha fundamental para acusação ou para defesa, o juiz diz, olha, a testemunha não está aqui, mandei conduzi-la coercitivamente, ela não foi encontrada. Vou declarar encerrada a instrução e vamos aos debates. Acusador ou defensor diz, excelência, pela ordem, essa testemunha é imprescindível, e é imprescindível porque é a testemunha central da minha tese, é a testemunha que vai esclarecer, que vai comprovar que tudo aquilo que eu venho defendendo é correto, e, portanto, requeiro que seja determinada uma diligência para que ela seja ouvida, que seja marcada uma nova data, sob pena de haver cerceamento do meu direito à produção de provas. Se o juiz ainda assim indefere, esse registro permite que você leve essa discussão para a sua apelação. Então, é importante que, ainda que esses procedimentos atuais façam menção a debates e julgamento em audiência, é fundamental que as partes estejam preparadas para argumentar em audiência e para preparar um eventual preliminar de recurso de apelação, ou qualquer outro que seja. Na prática, isso é fundamental. À medida que os procedimentos passaram a prever debates e julgamento em audiência, os profissionais têm que estar preparados para ir até o final. Né? Antes de 2008, a regra era que não havia esse julgamento em audiência, embora no procedimento sumário já pudesse haver. Mas a regra era que não havia. Até hoje, na maioria dos casos, o juiz acaba deferindo prazo para memoriais para não estender demais a audiência. Mas o juiz pode chegar ao fim. Então, o profissional, representante da acusação, representante da defesa, devem necessariamente estar preparados para ir até o final. Isso é uma imperiosidade hoje em dia. Artigo 534 trata das alegações finais da sentença, estabelecendo exatamente aquilo que consta lá no procedimento como ordinário. Né? Encerrada a instrução, ou seja, produzidas as provas em audiências, não havendo a necessidade de requerimento de determinação de diligência para a produção de prova imprescindível, passa-se a fase final. Vejam, na mesma audiência, a fase de instrução é encerrada, inicia-se a fase de julgamento. Então, é um ato só, com duas fases processuais. Né? Então, daí a importância daquela linha do tempo que eu sempre apresento para vocês, estabelecendo que o processo é dividido em fases,
mas deixando claro que no mesmo ato nós podemos ter mais de uma fase, né? As audiências de instrução e julgamento deixam isso muito claro. Audiência de instrução, fase de instrução, e julgamento, fase de julgamento. Então, o prazo para acusação e defesa é de 20 minutos, prorrogáveis por mais 10. Então, a parte fala por 20 minutos. Se não for suficiente, pede a prorrogação do prazo por mais 10. E aí, havendo mais de um acusado, o tempo de cada um será individual e, havendo assistente do Ministério Público, ele terá prazo de 10 minutos após a fala do Ministério Público. Então, veja, 20 minutos da acusação pode se transformar em 30 e podem se transformar em 40. Pode se transformar em 30, dependendo do pedido de prorrogação do prazo, e pode se transformar em 40 se houver assistente da acusação. Esse prazo, 20, 30 ou 40, é o prazo que será dado a cada um dos acusados. Detalhe, ainda que a defesa não prorrogue o prazo de 20 para 30, o acusado pode precisar dos 30 minutos e pedir a prorrogação. Se for prorrogado pela acusação, automaticamente o acusado já tem os 30 minutos. Para quem não tem prática de acompanhar a audiência, 20 minutos é muito tempo, né, para se fazer alegações finais. É muito tempo, dá para falar muita coisa. Então, via de regra, é mais do que suficiente. Se houver necessidade, esse prazo pode ser prorrogado. E aí, nós vamos chegar às alegações finais e audiência. Bom, e a questão das infrações de menor potencial ofensivo e o procedimento sumário? Lembra-se que lá no início eu disse para vocês, olha, a regra é crimes punidos com pena de até 4 anos. Porém, crimes com pena máxima não superior a 2 anos são as chamadas infrações de menor potencial ofensivo e, portanto, sujeitas ao procedimento sumaríssimo. Então, por que o Código não diz, então, pena de 2 a 4 procedimento sumário, de até 2 sumaríssimo? Porque é possível que infrações penais de menor potencial ofensivo não sejam julgadas no juizado especial. E aqui vejam o artigo 538. Nas infrações penais de menor potencial ofensivo, quando o juizado especial criminal encaminhar ao juízo comum as peças existentes para adoção de outro procedimento, observar-se-á o procedimento sumário previsto nesse capítulo. Vejam, quando é que o juizado remete ao juízo comum? As hipóteses estão na Lei 9.099 e constam dos artigos 66, parágrafo único, e 77. São duas as hipóteses. A primeira delas, quando o réu é citado por edital. Não se procede citação por edital no juizado especial. O juizado especial foi criado para ser célere, para ser rápido e para dar uma resposta para as partes de forma mais rápida possível. Não tem lógica que um procedimento no juizado especial criminal se submeta à regra da citação por edital, que é uma regra que acaba protelando o processo. Então, se já se verifica a necessidade de citação por edital, o juizado já diz, olha, isso aqui não é para mim, isso aqui é para o juízo comum, aqui é para resolver rapidamente. Não dá para resolver rapidamente, juízo comum. Então, aqui nós vamos ter uma infração com pena até 2 anos, que inicialmente foi tratado no juizado especial, mas chegou-se a necessidade de citação por edital, nada de juizado especial, vá para o juízo comum. Aqui há, inclusive, uma pretensão de que o juizado especial acabe não se tornando um juízo comum com aqueles processos antigos, parados, engavetados, né? O processo é de 10 anos atrás e está correndo ainda no juizado especial. Isso seria até, para a imagem do juizado especial, seria ruim. Então, nesse caso, juízo comum, procedimento sumário. Tá? Automaticamente aplicam-se as regras do procedimento sumário. A outra hipótese é a hipótese do juiz reconhecer que, embora se trate de fato punido com pena de até 2 anos, a complexidade concreta daquele fato impede que as ferramentas e o procedimento do juizado especial criminal dê conta de dar uma resposta jurisdicional adequada. Então, lá no início eu disse para vocês também, o procedimento comum, ele se baseia numa regra de que
a pena aplicada de forma abstrata indica a complexidade da causa, né? Então, o roubo vai ser sempre mais complexo que o furto e, portanto, o roubo tem uma pena maior que o furto. Só que, na prática, é possível que surjam questões que indiquem que, naquele caso específico, ainda que o crime seja, em tese, um crime menos complexo, aquela relação processual se tornou complexa e o juiz verifica que as normas e o procedimento do juizado especial não é suficiente. O juizado especial não faz perícia, por exemplo, né? Então, se houver inevitavelmente a necessidade de uma perícia, não é possível fazer uso do juizado especial. Então, é por isso que há essa previsão. Então, veja, o legislador reconhece na fixação da pena um critério de complexidade das causas. Causas mais complexas, penas mais severas. Em regra, né, isso vale, mas na prática tem uma válvula de escape, especialmente para o caso do juizado especial. Então, isso aqui está muito baseado na lógica de que o juizado especial foi feito para solucionar questões simples, de forma simples, objetiva e rápida. Ok? Então, chegamos aqui à parte final, com a segunda parte do nosso fluxograma. A partir da resposta à acusação, nós vamos ter um outro juízo de admissibilidade com absolvição sumária e extinção do procedimento, ou com a realização de audiência naquele prazo de 30 dias, na qual ocorrerá a inquirição da vítima, das testemunhas, dos peritos e as demais provas orais, acariações, reconhecimentos de pessoas e coisas, tudo aquilo que for necessário, para depois, em regra, debates orais e sentença em audiência, deixando claro que se o juiz entender que uma prova que não pôde ser produzida naquela audiência é imprescindível, ele interrompe a audiência, determina a realização de diligências e aí vai submeter àquela ideia de debates escritos, né, de memoriais para acusação e, após o prazo da acusação, memoriais para defesa e sentença posterior. Ok? Então, em relação ao procedimento sumário, é isso, é um procedimento que nada mais é do que uma abreviação do procedimento comum ordinário. Ele tem todas as fases de um procedimento padrão penal, porém com algumas abreviações em virtude de se considerar a hipótese de um procedimento, digamos, mais célere devido à menor complexidade do fato.